Então, vocês estão vendo minha tela? Então, sim. Então, vamos continuar com o nosso momento angular. Okay. Então, a gente viu, né, na aula passada que o momento angular total, J², ele comuta com as componentes de momento angular. Mas a gente também viu, né, que esse comutador entre duas componentes de JK é dado por epsilon I vezes epsilon I K L JL. Agora eu escrevi certo. IH cortado. Tem um H cortado aqui. Então, um exemplo disso que a gente viu é que o comutador entre JX e JY é escrito IH cortado JZ. Esse aqui é o símbolo totalmente antissimétrico, né? Ele é igual a, né, epsilon 1, 2, 3 igual a mais 1, e permutações simétricas desses índices são iguais a mais 1. Uma permutação não cíclica desses índices é igual a menos 1, né? E qualquer índice repetido dá zero. A gente definiu isso na aula passada, né? E aí as componentes dessa relação podem ser expressas dessa forma aqui. Então, os elementos do grupo de rotação, né, da álgebra de rotação, são os geradores do grupo, né, as componentes do momento angular não comutam entre si. Mas é interessante notar que elas comutam com o momento angular total, nessa relação aqui, né? Isso tem consequências para o espectro desses operadores em mecânica quântica, que a gente vai derivar hoje, essas consequências. Alguém tem dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só uma coisa rapidinho, esse negócio do... Esse epsilon aí é a mesma coisa do Levi-Civitar? Levi-Civita. É o símbolo de Levi-Civita, né? Levi-Civitar, é verdade. Deixa eu ver. Eu não lembro. É a mesma coisa, exatamente. Que vocês devem ter visto em relatividade, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele Eu é. vi em eletromagnetismo. Oi? Eu vi em eletromagnetismo. Ah, em eletromagnetismo. Legal. Você está na física ou na engenharia? Na física. Ah, maneiro, achei que você estava na engenharia. Não, não. Peraí, então tá, desculpa, isso não tem relevância nenhuma para a aula, mas então semestre que vem você tem que fazer quântica 2. É. Entendi. Então tem que abrir quântica 2. Bom, enfim, depois a gente vê isso. É que isso foi uma longa discussão entre... esse é a mesma coisa do Levi-Civita. Levi-Civitar, isso. Obrigada. Eu não lembrava o nome, mas é a mesma coisa. Então, olha só, a gente consegue encontrar uma base de autovetores simultânea para o momento angular total e para um dos componentes do momento angular, e eu vou escolher o eixo Z, tá? Eu posso escolher qualquer eixo. Eu posso escolher o X, o Y ou o Z, né? Eu vou escolher o Z, tá? Então, eu já estou quebrando a simetria do problema aqui, quando eu escolho um eixo. Né? Mas tudo bem. Eu vou escolher esse observável aqui como um representante, né? E eu vou ter um número quântico associado ao momento angular ao longo do eixo Z, e eu vou indexar os meus estados como o alto valor de JZ vai ser um número quântico para esses estados, né? Ele vai especificar os estados. Então, eu vou ter lá uma base de autovetores, que eu vou chamar de alfa-beta. Alfa-beta. Isso daqui vai ser igual a alfa-beta. Né? Significa que esse ket é autovetor de J2 com alto valor alfa, e esse mesmo ket ele também é autovetor de JZ com alto valor beta. Tudo bem? Repara, gente, a notação de Dirac, né, de Bray-Ket, como ela é poderosa. Né? Eu estou
eu simplesmente escrevo, isso aqui é um vetor que representa um alto valor de J2 com alto vetor J2 com alto valor alfa e de JZ com alto vetor beta. Tá? Então, eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro. Aqui dentro do cat eu posso escrever o nome que essencialmente define esse vetor. Então, eu quero diagonalizar esses caras, né? Encontrar os autovalores desse problema e, eventualmente, os autovetores. É isso que eu quero fazer. Então, a aula de hoje vai ser dedicada a resolver esse problema de autovetor e autovalor. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então, vou definir os seguintes operadores. J mais e J menos, eles vão ser definidos como sendo J mais ou menos I vezes JY. Ok? Tem esse I aqui. Eu nunca me lembro se tem esse I ou não. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Estou sem o livro aqui. Bom, mas vamos calcular. Então, olha só, claramente, esses operadores J mais e J menos, né, como eles estão definidos aqui, eles satisfazem essa relação de comutação. O comutador de J mais e J menos com J2, isso daqui vai ser igual ao comutador de Jx com J2, mais I vezes o comutador de JY com J2. Quanto que tem que dar isso, gente? Em vista do que a gente acabou de falar aqui em cima, o momento angular total comuta com qualquer componente do momento angular. Então tem que dar zero, concorda? Então, esse termo é zero, esse termo é zero. Então tudo isso dá zero. Ok? Tudo bem, gente? Professor, eu fiquei meio confusa sobre o que é esse J mais e J menos. É o alto valor? Não, não. Eu estou definindo J mais e J menos como uma soma do componente. Perdão, eu escrevi aqui é para ser X. Ele é uma soma de Jx com Jy com esses coeficientes aqui. Então, deixa eu escrever explicitamente. Então, quem é o J mais? Ele é definido como sendo Jx mais I vezes Jy. Então, é uma soma de operadores. Eu estou somando as matrizes. E J menos é definido como sendo Jx menos I Jy. Então, é a definição desses caras. Tudo bem? Perfeito, obrigada. Nada, nada. Então, pensa nesses caras, porque eu sou muito desleixado com anotação, então eu não boto esse chapéuzinho aqui para não ter que ficar escrevendo. Mas pensa, Carol, como se fosse matrizes. Esses caras são matrizes, eu estou somando matrizes e multiplicando por números. Né? Multiplico essa matriz por I e somo com essa outra matriz aqui. É que elas são matrizes no espaço de dimensão infinita. Então, se eu tivesse que escrever notação matricial, eu teria um pacote de números com infinitos números. Então, assim, é bom a gente se desprender um pouco de matriz, mas claro que a gente pode pensar em termos de matriz se a gente quiser. Então, vamos calcular, por exemplo, o computador de JZ com J mais. Isso daqui vai ser dado por JZ comutador JX mais I vezes JZ computador com JY. Tá bom, gente? Então, quanto que dá isso? Bom, vou invocar as relações de computação que a gente, em princípio, já derivou e já sabe. Né? Por exemplo, Jx, Jy. Isso daqui é igual a IH cortado, JZ.
Outro que eu vou precisar é que o JZ com JX é igual a IH cortado JY. É muito fácil, porque são permutações cíclicas. Então, pensa nisso daqui como uma cadeia de letras, né? E eu vou permutar essas letras ciclicamente. Então, se o JZ vai para frente, o JX tem que ir para o lado e o JY tem que ir para o outro lado. Está fazendo sentido, gente? Acho que sim, por aqui pelo menos tá. Eu tô permutando esses caras. Agora, eu vou permutar de novo. Eu vou ter que o JY com JZ é igual a IH cortado JX. Né? Então, eu vou usar essas relações aqui dentro. Né? Então, por exemplo, essa primeira relação de comutação aqui, perdão, essa segunda aqui, né, JZ, JX, pode ser diretamente aplicada aqui. Ó. Então, eu tenho isso daqui, é igual a IH cortado JY, então, IH cortado JY, mais I vezes JZ, JY. Eu tenho aqui o JY, JZ. Só que o computador é tal que se eu trocar a ordem dos carinhas, ele muda de sinal. Né? Então, aqui eu vou ter menos I, H cortado, JX. Tá vendo? Vou deixar um parênteses. Porque aqui é JZ, JY, e eu tenho que JY, JZ igual a IH cortado. Então, JZ, JY tem que ser igual a menos IH cortado, JX. Então, isso aqui vai ser tal que eu vou ter H cortado na frente. E aqui eu vou ter JX, I vezes menos I dá mais 1. Então, eu vou ter JX. E esse carinha aqui vai ser IH cortado JY. Então, eu tenho mais IJY. Então, olha só o que eu achei aqui. Que esse computador de JZ com J+, é igual a H cortado vezes J+. Tá? É um computador. Se a gente fizer a mesma conta para o J-, a gente vai achar um sinal menos aqui na frente. Então, eu posso resumir esse computador como sendo JZ, o computador com J+ e J-. Né? Estou escrevendo duas expressões como uma só. Isso daqui é igual a mais menos H cortado J mais menos. Então, vou usar esse computador na aula de hoje. A gente vai usar isso, junto com outros computadores que a gente tem usado. Alguma dúvida, gente, até aqui? Está tudo seguindo suavemente? Bom, se tiverem dúvida, falem, por favor. Então, olha só, eu tenho o seguinte, JZ aplicado em alfa beta vai ser igual a beta alfa beta. Supostamente, esse cara aqui é o que eu estou usando para denotar o autovetor de JZ com alto valor beta. Vamos usar um velho truque, que é o mesmo velho truque do oscilador harmônico, que a gente fez algumas aulas atrás, e vamos aplicar JZ no operador J+, aplicado em alfa beta. Isso aqui é um cat, né? Claro. E quem é esse cara daqui em relação ao JZ? Não, vamos ver o que ele é. Então, eu vou usar essa relação de comutação agora. Essa relação aqui pode ser expressa como JZ, J+, menos J+, JZ, isso é igual a H cortado J+. E aí eu posso usar isso daqui para expressar JZ, J+, como sendo H cortado J+, mais J+, JZ. Concorda? Só passando esse termo aqui para a direita. Então, isso daqui pode ser reescrito, usando essa expressão, como sendo H cortado J+, mais J+, JZ,
aplicado em alfa beta. E a vantagem disso é que agora eu tenho H cortado J mais alfa beta, que é exatamente o vetor que eu tinha antes, está aqui em parênteses. Mas o JZ agora está aplicado em alfa beta. Eu sei aplicar isso por definição. Essa expressão aqui, ó. Então, isso aqui vai dar beta, que é o autovetor, o autovalor associado ao alfa beta, né, para esse JZ, vezes J mais aplicado em alfa beta. Agora, reparem que aqui eu tenho J mais aplicado em alfa beta, J mais aplicado em alfa beta, então posso botar esses caras em evidência. Então, isso aqui vai ser H cortado mais beta vezes J mais alfa beta. Então, o que eu estou querendo dizer é que J mais alfa beta é autovetor de JZ com um ponto de momento angular a mais do que o alfa beta. Então, resumidamente, alfa beta tem alto valor beta. J mais alfa beta tem alto valor beta mais H cortado. Então, o J mais pode ser enxergado como um operador de criação de momento angular. Ele é análogo ao A-Dagger do oscilador harmônico, só que agora para o momento angular. Ele sobe o ponto de momento, um ponto de energia, ele sobe um ponto de momento angular para um determinado estado de JZ. Tá claro isso, gente? Assim. Legal. Alguém? Thiago, queria fazer uma pergunta? Saiu meio cortado. Desculpa. Não, eu disse só que estava claro. Ah, que bom. Legal. Analogamente, né? O J menos, ele é o operador de aniquilação. De momento angular. Então, ele desce momento angular um ponto. Então, se eu aplicar JZ em J menos alfa beta, isso aqui vai ser igual a beta menos H cortado, J menos alfa beta. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês mostrarem. Mas é a mesma ideia, só usar a relação de comutação de JZ com J menos, que a gente já obteve, né? Usar essa relação de comutação aqui. Professor, isso seria o análogo ao que a gente fez na translação do A? O A e o... Exato. É como se o J mais ele é análogo, né, ao A, Dagger, e o J menos é análogo ao A. Eles são diferentes, tá? Não são o mesmo operador. Eles não têm nada a ver um com o outro, mas é análogo. No sentido de que aqui eu crio energia no oscilador harmônico, né? Aqui eu crio momento angular numa determinada partícula. Enquanto que aqui eu uso isso para... Esse cara, ele é um operador que ele desce o momento angular, ele aniquila o momento angular. É análogo. É análogo. Apesar de serem operadores diferentes em contextos diferentes. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Legal. Agora, olha só. Esse operador J mais J menos, eles não fazem nada com o momento angular total.
Porque, olha só, J2, vamos ver isso daqui, ó, J2 aplicado em J mais menos, aplicado em alfa. Então, tanto faz se eu aplicar J mais ou J menos. Tanto faz que eu vou aplicar os dois ao mesmo tempo, tá? Essa expressão vale para os dois, né? A gente viu que J2, computador J mais menos, é igual a zero, né? Então, eu posso trocar esses caras de ordem sem nenhum pudor. Então, isso daqui vai ser J mais menos vezes J2 aplicado em alfa beta. Isso daqui é igual a alfa J mais menos aplicado em alfa beta. Então, esse J mais menos alfa beta, ele é autovetor de J2 com o mesmo autovalor. Então, a conclusão é que o J mais menos, esses operadores de levantamento e abaixamento, de criação e aniquilação de momento angular, não alteram o momento angular total. Eles comutam com o momento angular. Então, bacana, porque eu posso escrever, então, essas relações aqui, ó. Se eu tiver J mais aplicado em alfa beta, isso vai ser um coeficiente que eu vou chamar de C mais alfa beta. A gente vai calcular esse cara já já. E aqui eu vou ter alfa beta mais H cortado. E se eu aplicar J menos em alfa beta, isso vai ser um coeficiente que eu vou chamar de C menos alfa beta. Alfa beta menos H cortado. Então, eu tenho essas relações aqui. E eu vou ter que determinar já já, a gente vai determinar logo mais, quanto que valem esses coeficientes C mais e C menos, né? A gente vai ver, eles vão depender dos estados, desses autovalores alfa beta. Okay? Então, se eu for aplicando J+, se eu aplicar ele uma vez, duas vezes, três vezes, e por aí vai, o momento angular ele vai subindo, né? De beta, ele vai subir para beta mais H cortado, depois ele vai subir para beta mais 2H cortado, e por aí vai. Mas, intuitivamente, o momento angular ele não pode subir para sempre. Ele não pode subir para sempre. Concorda? Fisicamente, não faz sentido ele subir para sempre. Por exemplo, classicamente, mecânica clássica, o momento angular ao longo da direção Z, o módulo dele, né, tem que ser menor ou igual que o momento angular total. Então, tem essa relação aqui que eu tenho que respeitar. Eu não posso subir para sempre o valor do momento angular. Alguma hora ele tem que parar. Quanticamente, a gente pode enxergar isso da seguinte maneira. Essa mesma relação aqui. Eu vou provar para vocês agora que essa mesma relação tem que valer. Imagina que eu tenho J2 menos JZ ao quadrado. E agora eu quero olhar para o valor esperado desse estado para alfa beta. Isso daqui pode ser escrito como sendo alfa beta jx ao quadrado mais jy ao quadrado alfa beta. Por quê? Porque J2, né? Lembrando, J2 é jx mais jy mais jz, todo mundo ao quadrado, 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 quadrado. Então, isso daqui é subtraindo jz, então esse cara mata esse cara, e eu fico com esse jx quadrado mais jy quadrado.
certo? Só que isso daqui é um operador positivo, no sentido de que os autovalores, né, associados a ele têm que ser maior ou igual a zero. E aí, por essa expressão aqui, eu posso escrever o seguinte. Essa expressão pode ser escrita como alfa quadrado, perdão, alfa, né? Menos beta quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa dizer que alfa, ou melhor, beta quadrado, tem que ser menor ou igual que alfa. É a mesma coisa, né? O alto valor do momento angular ao longo da direção z tem que ser menor ou igual que o alto valor do momento angular total. Isso é a mesma coisa que está escrito aqui, ó, na nossa intuição clássica, né? O valor do momento angular ao longo da direção z tem que ser menor ou igual que o valor do momento angular total. Todo mundo está seguindo, gente? Está fazendo sentido? Você pode voltar rapidinho, só um pouquinho para cima? Claro. Aí, tá bom. Tem que fazer sentido físico para vocês. Vocês têm que entender a física do negócio, não só a matemática. Eu fiquei na dúvida por que ficou alfa menos beta ao quadrado. Ah, sim, desculpa. Porque é só você olhar para essa expressão. Quando esse cara J2 bater nesse cara, ele vai dar o alfa, né? Uhum. E esse JZ, quando ele bater aqui, ele vai dar beta, mas tem JZ ao quadrado, então vai dar beta quadrado. Então, essa expressão eu posso escrever assim, ó. J2 menos JZ ao quadrado. Isso daqui tudo está sendo aplicado em alfa beta. Isso vai ser J2 alfa beta menos JZ ao quadrado alfa beta. Só que isso daqui vai ser, esse termo vai me dar alfa beta, menos beta quadrado, alfa beta. Agora pega toda essa expressão e faz o produto interno com alfa beta. Alfa beta é um estado normalizado, então quando esse produto interno fechar aqui e aqui, isso vai dar 1. Então essa expressão inteira ela pode ser escrita como sendo alfa menos beta quadrado. Tudo isso aqui. Entendi. Eu tinha esquecido do JZ ao quadrado. O JZ está ao quadrado. E aí eu usei esse argumento aqui de jx quadrado mais jx quadrado, como são operadores ao quadrado, os autovalores deles têm que ser positivos. São observáveis elevados ao quadrado, soma de observáveis elevados ao quadrado. Então, os autovalores, né, têm que ser positivos. Em outras palavras, isso aqui é um operador positivo. Né? O valor esperado disso para qualquer estado no espaço de Hilbert, eles não comutam, mas não importa, porque se o autovalor deles é positivo, se eles são números elevados ao quadrado, né, isso daqui tem que ser um número positivo para qualquer estado no espaço de Hilbert. É um argumento matemático. Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer que o momento, vou escrever em forma de texto. O momento angular na direção z ao quadrado tem que ser menor ou igual que o momento angular total ao quadrado. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Se o momento angular total é dado por um número, você não pode ter uma componente do momento angular que é maior que aquele número. O negócio não pode estar girando mais do que o momento angular total que ele tem. Concorda? É fisicamente razoável isso. Não tem outro jeito. Faz sentido. Faz sentido, né? É isso que essa expressão está dizendo. As expressões, elas dizem coisas reais para a gente. Elas não são abstrações matemáticas sem sentido. Toda expressão que a gente escreveu até hoje e que a gente vai continuar escrevendo daqui para frente
sempre fala uma coisa, no fundo é um negócio físico extremamente intuitivo e simples. E a gente tem que aprender a olhar por esse ângulo, para poder entender o negócio. Bom, então, para que eu vou usar essa expressão? Isso daqui diz para mim que o J+, ele sobe momento angular, né, ao longo do eixo Z. Mas vai existir um momento angular que eu vou chamar de beta máximo, que ele não pode subir mais. É que nem o oscilador harmônico, lembra que a gente tentava baixar a energia dele? E aí chegava no estado fundamental e eu não podia baixar mais que o estado fundamental. E a única forma de fazer esse processo de abaixamento parar era impor que no estado fundamental o operador de aniquilação me levava no ket nulo, porque depois qualquer reaplicação do operador de aniquilação eu ia continuar no ket nulo. Isso não ia mudar, não. A mesma coisa que o J+, quando ele chegar no beta máximo, ele tem que me levar no ket nulo. Eu não posso continuar subindo mais. O único vetor no espaço de Hilbert que eu posso ter como resultado dessa conta é o ket nulo. Faz sentido, gente? Sim. Legal. Então, a conclusão primeira que a gente chega é essa, que existe um valor máximo da componente do momento angular ao longo do eixo Z. Agora, observa o seguinte, tem uma propriedade muito interessante que é o seguinte, se eu pegar L- e L+, perdão, L, porque aqui nas minhas notas está com L. Se eu pegar J- e J+ e multiplicar, isso pode ser escrito como J² menos JZ² menos H cortado JZ. Tá certo? Vamos ver, essa expressão ela vem do seguinte, olha. Quem é o J-? É JX menos IJY. Quem é o J+? É JX mais IJY. Isso vai dar JX² mais JY² mais IJX JY menos IJY/JX. Só que JX e JY não comutam, né? Então, isso daqui vai dar J² JX² mais JY² mais I vezes o computador de JX com JY. Só que esse computador a gente sabe quanto que vale. Então, eu posso escrever isso como aquele computador. Isso daqui é IH cortado JZ. Com aquele I na frente fica menos H cortado JZ. E esse carinha aqui, JX mais JY, pode ser escrito como J2 menos JZ². Logo, esse cara é menos. Pode ter essa expressão aqui, que é exatamente a expressão que a gente tem aqui. Essa propriedade. Concorda? Então, essa propriedade aqui, ela permite a gente escrever o seguinte. J menos J+, aplicado em alfa vezes o beta máximo. Isso daqui é igual a zero, né? Porque J+ aplicado em beta máximo tem que dar o ket nulo. Não pode dar nada além disso. Porém, isso daqui também é igual a J2 menos JZ² menos H cortado JZ. Aplicado em alfa beta. Beta máximo. Então, isso daqui eu posso escrever como sendo... Eu sei como cada um desses operadores atua nesse estado. Então, eu posso escrever essa expressão aqui da seguinte forma. Eu vou ter alfa menos beta máximo
ao quadrado, menos H cortado, beta máximo, vezes o cat alfa, beta máximo. Isso daqui tem que ser tudo igual a zero. Isso aqui não é o cat nulo, né? Isso é diferente de zero. Então, essa expressão diz que isso aqui tem que ser igual a zero. Então, daqui eu concluo que o alfa, o valor de momento angular total, ele tem que ser igual a beta máximo vezes beta máximo mais H cortado. Né? Porque essa expressão tem que ser zero. E a única forma dessa expressão ser zero é que isso daqui seja satisfeito. Tudo bem, gente? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que ao contrário. Eu vou aplicar o L menos uma vez, depois eu vou... J. Eu vou aplicar o J menos uma vez, depois o J menos duas vezes, depois o J menos três vezes, e por aí vai. E aí eu vou baixando, né, de beta para beta menos H cortado, depois beta para menos 2H cortado, beta para menos 3H cortado, eu vou baixando, certo? Eu não posso baixar o momento angular para sempre, pelo mesmo tipo de argumento, porque essa expressão aqui, ela está elevada ao quadrado, né? Então, se eu tenho momento angular ao longo da direção Z, JZ aqui, né, ele tem que ser menor ou igual que o J total, mas isso vale na outra direção também. O módulo de menos JZ tem que ser menor ou igual que J. J quadrado. Isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado. Então, eu não posso girar uma coisa ao contrário e ter um momento angular em módulo maior do que o momento angular total. É o mesmo argumento. Então, isso implica que vai existir um alfa beta mínimo que, se eu aplicar o J menos nele, isso daqui tem que ser zero. Não tem como eu escapar também dessa relação. Então, o momento angular ele é limitado por baixo e por cima. Ele tem dois limites. A energia do oscilador harmônico ela só é limitada por baixo, que é o estado fundamental, mas eu posso subir a energia infinitamente, lembra? Aqui não. Aqui é diferente. Aqui eu só posso subir o momento angular até um beta máximo e eu só posso descer o momento angular até um beta mínimo. Eu estou limitado por cima e por baixo. Então, tem um beta mínimo, tem um nível de momento angular beta mínimo ao longo da direção Z e tem um nível de momento angular beta máximo ao longo da direção Z. E o momento angular que eu tiver, ele necessariamente vai ter que estar aqui no meio. Vamos ver quem são esses beta mínimo e beta máximo. Eu vou usar a mesma lógica que eu usei antes. Então, eu vou ter J mais J menos aplicado em alfa, beta mínimo. Isso tem que ser igual a zero. Mas aí, de novo, usando essa expressão aqui com aquela cara diferente, né, que eu escrevi, J quadrado menos JZ ao quadrado, mais H cortado JZ. Né? Isso daqui é uma expressão similar à que eu tinha escrito lá em cima. Né? Isso aqui aplicado em alfa, beta mínimo, tem que ser igual a zero. Daqui eu concluo que alfa menos beta mínimo ao quadrado mais H cortado beta mínimo tem que ser igual a zero. De onde eu concluo que alfa tem que ser igual a beta mínimo vezes beta mínimo menos H cortado. Estão seguindo, gente?
Então, eu tenho essas duas expressões aqui, olha. O alfa tem que ser igual a isso, mas o alfa também tem que ser igual a isso. Então, comparando as duas expressões, eu tenho que escrever uma igualdade, né, para beta máximo e beta mínimo, né, uma relação entre eles. Né? Então, eu vou ter beta máximo vezes beta máximo mais H cortado. Isso aqui tem que ser igual, né, necessariamente, a beta mínimo vezes beta mínimo menos H cortado. Tudo bem, gente? Como é que eu faço para satisfazer essa relação? Isso aqui só pode ser satisfeito se o beta máximo menos beta máximo for igual ao beta mínimo. Porque se eu plugar beta máximo igual a menos beta mínimo aqui, né, eu vou chegar exatamente nessa expressão. Estão vendo? Alguma dúvida, gente? Professor, o que significaria fisicamente esse beta máximo, esse tem que ter um máximo de momento angular? Eu vou chegar lá. Eu já vou chegar lá. Existe um valor, é isso aqui que eu estou falando. Existe um valor máximo e um valor mínimo para componentes do momento angular ao longo da direção Z. Significa fisicamente isso. Eu já vou chegar lá. Deixa eu terminar de resolver o problema do espectro. Então, olha só, isso daqui significa que beta máximo menos beta mínimo, né, isso tem que ser 2 vezes beta máximo. E a gente já viu que esse beta, né, ele cresce e decresce em unidades de H cortado. Então, isso daqui vai ser H cortado vezes um número K, onde K é um número inteiro. Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3. Então, o beta máximo, ele pode ser escrito como H cortado K sobre 2, usando essa expressão aqui. Né? Só passar o 2 para cá. Enquanto que o alfa, ele pode ser escrito como beta máximo vezes beta máximo mais H cortado, que por sua vez pode ser escrito como H cortado ao quadrado, K sobre 2, vezes K sobre 2, mais 1. Então, quais são os valores possíveis de momento angular? Eu vou agora seguir a notação do livro. Né? A gente estava chamando isso de alfa, beta. A gente viu que tem um beta máximo e que tem um beta mínimo e que o alfa é dado por beta máximo vezes beta máximo mais H cortado, mas ele também é dado por beta mínimo vezes beta mínimo menos H cortado. Isso significa que beta máximo é igual a menos beta mínimo. Essas são as conclusões que a gente chegou. Eu vou traduzir isso daqui para a notação do livro. Eu vou chamar o alfa de J e o beta eu vou chamar de N. Então, o que isso daqui quer dizer? Isso quer dizer que o alfa, né, perdão, o J, né, ele é igual a M vezes M mais 1.
certo? E o M, ele está confinado, ele é menor ou igual que o J, e ele é maior ou igual que o menos J. Concorda? Porque isso é a mesma coisa que dizer, né, que o beta é menor ou igual que alfa. Né? Ou melhor, beta ao quadrado é menor ou igual que alfa. Certo? A gente viu isso também na aula de hoje. Né? E isso é a mesma coisa que dizer que o M está confinado entre J e menos J. E além disso, a gente também viu que esse M ele pode ser indexado por números semi-inteiros. Então, M, no momento angular, ele pode assumir valores semi-inteiros. Então, deixa eu resumir isso aqui para vocês. Então, eu vou ter J2 aplicado em Jm, ele vai ter como autovetor h cortado ao quadrado, m mais 1, Jm, e o Jz aplicado em Jm vai ser igual a mh cortado Jm. Além disso, eu tenho m menor ou igual que j e maior ou igual que menos j. Então, eu tenho uma degenerescência aqui, né? Eu tenho vários estados de momento angular possíveis que eu posso manipular aplicando os meus operadores de criação e aniquilação de momento angular. Então, eu vou ter uma escada de estados. Né? Essa escada de estados vai ser J menos J. Depois eu vou, se eu aplicar o J mais, isso daqui vai me levar em J menos J mais 1. E por aí vai. Até eu chegar, né, aplicando J mais, em J, J. E aí depois eu não consigo crescer mais o momento angular. Então, o momento angular ele é quantizado, né, nessas unidades de mh cortado. E eu consigo, aplicando esse operador J+, e subindo de um momento angular mínimo na direção Z para um momento angular máximo na direção Z. Tudo bem, gente? Então, quantos estados eu tenho aqui? Para um dado momento angular J, eu tenho 2J mais 1 autoestados de momento angular JZ. Se eu contar isso aqui, eu vou ter 2J mais 1, né? Porque vai passar pelo zero, certo? Tudo bem, gente? Então, o que a gente está vendo hoje, né? Assim, e além disso, o momento angular, M, né? Ele é H cortado sobre 2 vezes K, onde K pode ser 0, 1, 2, 3, e por aí vai. Ele é quantizado em números semi-inteiros de H cortado. Né? Então, a gente resolveu o problema de autovetores de momento angular. Tá, eu sei que isso é novidade, mas vai ficando mais claro conforme a gente vai pensando nisso. Então, vamos ver uns exemplos aqui de momento angular.
Eu vou ter esse número K, né, que ele vai indexar os valores possíveis de M. Certo? Eu vou ter o M possível. E aí eu vou ter depois o J possível. Então, se K for 0, M é 0, J é 0. Isso aqui é um caso do momento angular 0. Se K for 1, o M vai ser H cortado sobre 2, né, por essa expressão aqui. E esse cara vai ser M, que vai ser H cortado sobre 2, vezes M mais meio, vai ser H cortado. Então, isso aqui vai ser 1 meio mais 1. Usando essa expressão aqui, ó. Essa expressão. Então, esse é o alto valor de momento angular total, e esse é o alto valor de momento. São os alto valores possíveis de momento angular ao longo da direção Z, né? Aqui eu vou ter quantos estados, né? Eu posso escrever. Eu vou ter, né, estado JM, né? E esses estados JM vão ser, né, o J dado por isso aqui. Eu posso fazer a conta, isso aqui vai ser H cortado quadrado, né? 3 meios vezes 1 meio vai dar 3 quartos. Então, J total é 3 quartos. E esse M ele pode ser menos 1 meio, mas eu também tenho 3 quartos mais 1 meio. Isso aqui são 2 estados. Quantos estados eu tenho? Eu tenho 2 M mais 1. 2J mais 1. Esse aqui é o alto valor J quadrado. J mais 1 estado. Então, eu tenho, né, J é meio, nesse caso. Deixa eu corrigir isso aqui. Esse aqui vai ser o alto valor de J2 e aqui vai ser o alto valor de JZ. Então, esse é o alto valor de J2, esse é o alto valor de JZ. E aqui é o número de estados que vai ser 2J mais 1. Se J é meio, eu tenho 2 vezes meio dá 1, mais 1 dá 2. Então, tem 2 estados, que é esse e esse. Se K for igual a 2, o momento angular JZ, né, os autovalores vão ser H cortado, né, aqui ele vai ser mais ou menos H cortado sobre 2, aqui ele vai ser H cortado. Eu posso subir usando o operador de criação, né? Perdão, menos H cortado. Eu posso subir para 0 e eu posso subir para mais H cortado. E nada mais, né? Aqui eu vou ter H cortado ao quadrado, 1 vezes 1 mais 1, que dá 2H cortado ao quadrado. E aqui eu vou ter 2 menos 1, que corresponde a esse alto valor, 2, 0, e 2 mais 1. E por aí vai, né? Eu posso ter 3 meios, né? 2, e por aí vai. Então, eu não vou completar a tabela, não, vou deixar vocês completarem essa tabela aqui com os valores possíveis. Então, completem essa tabela. Então, é isso. O que eu quero dizer é que, respondendo a sua pergunta, Carol, é que a gente descobre, com essa análise, que o momento angular ele é quantizado em unidade de H cortado e que ele é limitado por cima e por baixo pelo momento angular total, J.
certo? Então, um corpo ele pode ter um certo momento angular ao longo da direção z, mas esse momento angular ele tem que ser menor em módulo do que o momento angular total desse corpo. É só essa a conclusão. E aí a gente pode falar de vários valores de momento angular que são quantizados em números semi-inteiros, que são dados por essa expressão aqui, né? Eu posso ter momento angular 0, meio, 1 e por aí vai. 3 meios, 2, certo? E por aí vai. Na aula que vem, né, a gente chegou nos autovetores e autovalores de momento angular por argumentos algébricos, fazendo só álgebra de operadores. Okay? Na aula que vem, a gente vai fazer uma construção física. A gente vai falar de momento angular L ao longo da direção Z, como sendo x, p, y, menos y, pz. E eu vou quantizar esses caras, botando operador de posição e operador de momento, certo? E aí a gente vai construir a álgebra de momento angular a partir desses operadores aqui. E a gente vai ver que esses caras, eles são quantizados em números inteiros. Então, eu não posso ter momento angular orbital, né? Eu vou chamar isso aqui de momento angular orbital. Eu não posso ter momento angular orbital dado por números semi-inteiros, por exemplo, esse aqui ou esse aqui. Okay? Aqui está 1. Aqui é 3, né? Perdão. Aqui eu quero escrever, na verdade, aqui é 3, 4. Isso daqui vai dar momento angular semi-inteiro 3 meios, e aqui eu vou ter momento angular 2. Eu vou deixar vocês completarem essa tabela aqui. Mas o que eu quero dizer é que se eu fizer momento angular orbital, eu só posso ter números inteiros. Mas a gente já viu que a gente pode ter momento angular semi-inteiro. Por exemplo, h cortado sobre 2 ou 3h cortado sobre 2. E isso corresponde ao que o pessoal chama de spin, que é o que a gente vai ver em quântica 2 depois. O que é esse spin? Esse momento angular semi-inteiro. Certo? Mas na aula que vem a gente vai refazer essa teoria de momento angular para o momento angular orbital, que vai ser importante para a descrição do átomo de hidrogênio na parte final do curso. Certo? Então era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Profesor, una pregunta. ¿L y J son las mismas cantidades o alguna diferencia? Não. L e J, esse J, eu cheguei nele por argumentos algébricos, né, impondo as relações de comutação dos geradores da álgebra de rotação, não, os componentes de momento angular. O L, eu vou definir ele como sendo componentes de momento angular orbital. Então, eu vou ter um operador, que vai ser dado pelo operador posição, produto vetorial, operador momento, e aí eu vou quantizar esse cara. Okay? E a gente vai ver que se eu definir desse jeito, eu só consigo valores inteiros de momento angular. Então, o L, ele é um caso particular dessa tabela aqui, para quando o momento angular é um número inteiro. Mas o J, ele é mais geral que isso. Ele pode assumir valores semi-inteiros. Então, ele incorpora a possibilidade de você ter spin na partícula. Então, eles não são exatamente a mesma coisa. O L é um caso particular do J, que é o momento angular total do sistema. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Bom, eu vou parar por aqui, então.